Olá, sou o Nilton Costa do canal Prospera Atividade e hoje vamos para o 30º vídeo da série Seu Propósito. Se você segue o nosso canal, deixa o seu like, comenta, isso ajuda demais o canal. É muito importante que você também se inscreva e nos ajude neste projeto. Vamos ao conteúdo? Servimos a Deus ao servir aos outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, e não por posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. Milhares de livros têm sido escritos sobre atividades do líder, mas poucos livros são escritos sobre atividades do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais ao ser soldados rasos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer-se seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua capacidade, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la como desculpa para eximir de satisfazer algumas necessidades. É comum que Deus teste nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não somos habilitados. Seu coração de servo revelará sua maturidade. Se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido ou nervosinho? Como servo, você não pode ser seletivo sobre quando e onde irá servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão tão frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na sua vida. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, especialmente aos da família. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades da sua família devem ter preferências, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito tempo. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Servos não dão desculpas. Não deixam para a última hora. Nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem um dia destes, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. Se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficientes para servir.
acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. É assim que aprendemos. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, ou façam de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas servis. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital do currículo de seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas servis, que todo o mundo tentava evitar: lavar pés, ajudar crianças e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração se revela em pequenos atos que os outros nem pensam em fazer. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar somente grandes tarefas, tão somente faça as coisas não tão grandes, e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Algumas vezes você serve de baixo para cima, aqueles que possuem autoridade, e algumas vezes você serve de cima para baixo, aqueles que se encontram necessitados. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo, quando está disposto a fazer o que for necessário. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de forma casual e então os quebram pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Existem promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar. Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando neste teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. E ainda melhor, Deus prometeu recompensar sua fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel a lidar com essas pequenas quantias. Portanto, agora darei a você muito mais responsabilidades. Vamos celebrar juntos. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Paulo expôs um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é na verdade apenas uma simulação, um show, um ato para atrair a atenção. Ele chamou isso de estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o quão espiritual nós somos. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em espetáculo para os outros.
Jesus detestava essa atitude e alertou: tenham o cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros, vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Persista em servir a Deus. Lancem-se no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que vocês façam para Ele seja perda de tempo ou de esforço. Mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus: e se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever neste canal, para ele crescer e que todas essas informações que chegaram até você cheguem também às demais pessoas. Por isso compartilhe e que Deus te abençoe. Até a próxima.